Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28 até o 30. Diz assim a palavra de Deus, meus irmãos. Mateus, capítulo 11, do verso 28 em diante. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar. Deus, nós colocamos diante da Tua presença a nossa vida. Te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui. Te agradecemos pela Tua misericórdia e pela Tua graça no nosso meio. Espírito Santo de Deus, o Senhor é o nosso Consolador. O Senhor é quem nos instrui da palavra de Deus. Fala conosco. Que a Tua palavra ela possa encontrar terra boa no nosso coração e que ela possa produzir frutos para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Amados, esse texto é um texto que eu e você conhecemos de muito tempo. É um texto que o Senhor Jesus fala para algumas pessoas que ali estão para irem até Ele. Esse texto que Mateus escreve é uma narrativa de Cristo logo após ele passar por algumas cidades, logo após ele passar por algumas vilas, por muitas cidades, testemunhando as suas obras, falando do Evangelho, da salvação e do arrependimento, falando e operando muitos milagres por onde ele andava. Inclusive nesse capítulo 11, ele chega a repreender algumas cidades por não se arrependerem. Ele fala assim, por exemplo, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, que se em Tiro e em Sidom tivessem feito os milagres que fiz nessa cidade, eles teriam se arrependido. Ele também diz no capítulo 11 que Jesus disse, ó Cafarnaum, se em Sodoma e Gomorra tivessem sido feitos os milagres que foram feitos, ela não teria sido destruída. Então Jesus ele começa a falar sobre arrependimento, a pregar arrependimento e também a operar muitos milagres. Interessante, né? Mas quando a gente olha para o capítulo 11 e vê essa narrativa de Cristo falando sobre arrependimento, a gente pode destacar o seguinte, que a operação de milagres de Jesus era a obra que ele era o Messias. A operação de curas, a operação de maravilhas era a obra que Jesus Cristo era o Filho de Deus, o Cristo enviado. Mas o interessante é que isso não era o fim. O fim não era o milagre. O fim não era a ressurreição. Mas o fim, para todo o Evangelho, é o arrependimento. Porque ele diz, ai de ti, cidade A, cidade B. Se lá em Sodoma tivesse feito os milagres que eu fiz aqui, Sodoma tinha se arrependido, entende? Que Jesus ele queria era o arrependimento das cidades. Jesus queria que as cidades se voltassem para o Deus verdadeiro. Jesus queria que as cidades parassem de falar e não de viver. E nesse contexto, irmão, Jesus pregando pelas cidades e falando sobre as coisas que Deus revelava, e ele diz no verso 25 do capítulo 11, que Deus revelou coisas aos pequeninos e não revelou àqueles adultos, enfim. E ele chega nesse verso que lemos. Jesus ele diz, vinde a mim, todos. Jesus disse, vinde a mim, todos. Irmãos, eu queria destacar nessa noite, nesses minutos, o primeiro ponto. Jesus ele via um povo completamente perdido em sua época. Ele via um povo completamente sedento, não só entre os judeus, mas também entre os gentios. Imagine aquela multidão seguindo Jesus,
Aquela multidão faminta, porque Jesus multiplicou os pães, e alguns seguiam porque ele tinha multiplicado os pães, alguns seguiam porque agora eram cegos e passaram a ver, mas aí depois ele diz: vinde a mim. Muitas igrejas, irmãos, falam: vinde a mim. Existem convites semelhantes nas igrejas modernas. A gente não precisa ir muito longe para encontrar em outdoors, em banners, em programas televisivos e de rádio: venham aqui que os seus problemas serão resolvidos, ou venham aqui na sexta-feira poderosa da vigília do milagre, ou venham aqui nas quartas dos passos de fé, ou que todos os seus problemas serão resolvidos, ou venham aqui nas segundas do impossível. Muitas igrejas têm muitos convites, mas eu quero lhe dizer hoje, em nome de Jesus, só quem tem autoridade para chamar os cansados e os aflitos é Jesus Cristo, que diz: vinde a mim. Jesus Cristo, ele olha para aquela multidão, muitos se alimentaram quando viram os milagres, muitos foram curados, mas Jesus olhava para eles e falaram: vinde a mim. Irmãos, o povo seguia Jesus, mas Jesus chamava o povo. Não faz sentido, porque só Jesus, irmãos, conhece o meu e o seu coração. Não tem homem nenhum nessa terra, e nem mulher nenhum nessa terra, que possa conhecer o mais profundo do seu e do meu coração, a não ser nós mesmos e o próprio Deus. Às vezes, nem eu mesmo me conheço. A verdade é essa. Mas eu quero lhe dizer, irmãos, que Jesus, ele tem um vinde a mim para você nessa noite. Ele tem um convite para você nessa noite. Ele não quer te convidar somente para viver um momento. Ele não quer te convidar somente para viver um tempo legal, um tempo de refrigério. Mas ele quer te dizer: olha, vinde a mim. Você que tem sede, você que já foi lá e não conseguiu, você que já tentou e não consegue se libertar. Nosso Deus é o Deus que quebra cadeias, que quebra grilhões e amarras. Quando os apóstolos estavam presos em prisões no subterrâneo ali da cidade, eles começaram a louvar e as prisões se abriram. Mas eu quero lhe perguntar uma coisa, irmãos, nessa noite. Existe de fato uma sede dentro de mim? Existe de fato uma sede espiritual dentro de nós que nos leva a buscar algo para preencher esse vazio? Isso é fato. O que buscamos, o que o homem, o que a mulher busca, nós não sabemos. Assim como nos dias de Jesus, na época de João Batista, as pessoas buscavam João Batista, estava lá no meio do deserto, no meio do sol quente, o povo ia buscar lá as palavras de João Batista. Existem tanta gente buscando Deus hoje, no século 21, aqui no estado do Acre. Mas do que adianta a gente buscar um Deus que muitas vezes oferece um Deus vazio, um Deus que não vemos completude? O que adianta muitas vezes buscarmos em Deus discursos que só falam das coisas que afagam a minha alma e o meu ego? Qual a motivação, eu lhe pergunto nessa noite, meu irmão e minha irmã, de irmos até Deus? Ou melhor, o que te trouxe aqui hoje? Dia 16 de fevereiro de 2025. O que te trouxe aqui na igreja hoje? Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando. Amém, irmãos, e o nosso desejo e pedido é legítimo diante de Deus. Será que eu estou olhando para Cristo, somente buscando a Ele, esperando somente que Ele resolva os meus problemas, as minhas soluções que eu preciso nas minhas finanças, as enfermidades que eu preciso colocar? Será que eu só busco respostas rápidas para os meus dilemas? Mas Cristo não é apenas um solucionador de problemas. Cristo é o Senhor e Salvador da tua alma. Eu não posso reduzir a Cristo somente ao meu bel prazer.
Eu preciso olhar para Ele porque Ele está te convidando, vinde a mim. Ah, Senhor, mas eu sou tão difícil. Ele está te chamando para ir perto dEle, irmão. Para mexer de dentro para fora. Às vezes eu sou tão difícil que ninguém nem me suporta. Talvez você seja assim. Mas Jesus, Ele não quer saber, Ele está te convidando. Eu sei que existe uma sede dentro de você que só Cristo pode saciar. A nossa necessidade é legítima. Senhor, eu tenho um problema financeiro, eu tenho uma doença, uma enfermidade espiritual ou física. Eu preciso de um milagre, de uma resposta, de uma libertação. Mas a resposta para a sua pergunta e para a minha pergunta definitiva não está nas bênçãos atendidas, mas sim no abençoador. Ele diz para ti hoje, vinde a mim. Só Cristo tem autoridade para fazer esse convite, irmão. Entenda isso. Só Jesus Cristo. Tudo que buscamos fora dele nos deixa vazios. Podemos sair de um culto poderoso, de uma vigília poderosa, como dizem, de um evento espiritual, sentindo um alívio momentâneo, mas se lá não tiver Cristo sendo pregado como centro, Cristo pelo que Ele é, e não apenas pelo que Ele pode fazer, no outro dia os problemas vão vir, e eu vou me sentir só, mais uma vez. É como diz a canção, nós não seguimos pelo que Ele faz, mas sim pelo que Ele é. Escutem isso, meus irmãos, quem procura Cristo apenas para uma resolução de problemas, infelizmente, continuaremos vazios, porque os problemas continuaram. Maravilha, Lázaro ressuscitou depois do quarto dia de morto. Passou uns anos, o que aconteceu com Lázaro? Morreu de novo. Lázaro foi o único cara a morrer 2 vezes, morte física. Jesus, Ele vai te dar, Ele vai te abençoar, Ele vai abrir as portas, Ele é galardoador, Ele faz abrir as comportas do céu e chover sobre a tua terra. Eu não tenho dúvidas. Mas Ele diz, vinde a mim para ti, todo que está cansado e sobrecarregado, que Ele é o teu alívio. Na época de Cristo, o povo vivia sobre uma carga opressora de regras e tradições, impostas pelos escribas, fariseus e etc., daquilo que você já conhece. Sabe o que eu acho interessante? O judeu da época de Jesus, ele queria Deus. Se a gente for ler nas escrituras, nos evangelhos, você vê um povo que queria buscar Deus. O problema era que tinha um grupo de religiosos, que além das 10 leis básicas do Pentateuco, ou melhor, da tábua da lei que Deus dá a Moisés, e depois em Levítico tem uma série de regras. Os caras, eles criaram outras regras, né? Na Talmud e em outras regras de tradição oral judaica, muitas regras. O povo até queria Deus, irmãos, mas eles se sentiam tão pressionados. Ah, não, mas tem que lavar a mão, tem que fazer isso, não pode colocar o cabelo, e tem que fazer aquilo. Aí as vestes tem que ter uns cordões, é uma confusão. Não pode tocar em comida assim, assado. Aquele povo queria Deus, irmãos. Mas aquela religiosidade, aqueles líderes ali, eles estavam trazendo um fardo pesado. Quando Jesus olha para aquele povo, ele diz, vinde a mim. Todos que estão cansados e sobrecarregados. Irmãos, infelizmente, em alguns locais, as igrejas atuais e modernas, elas põem pesos sobre os ombros dos filhos de Deus desnecessários. Jesus, Ele não é um Deus, nosso Deus não é um Deus legalista. Quando o jovem rico chegou para Jesus, judeu, e perguntou, Senhor, o que eu faço para ir para o céu? Jesus falou, olha, por que me chama de bom? Porque só há um bom, ele diz bom mestre, né? Ele diz assim, olha, segue os mandamentos. Aí o jovem pergunta quais, para que eu possa observar. E Jesus cita alguns. Matarás, não roubarás, não dará isso, não falar aquilo.
E aí o jovem fala assim: Senhor, eu sigo isso aí desde pequeno. Irmãos, ele era um cara crente. E ele não era só crente de aparência. Ele era um crente que seguia o mandamento. Aí Jesus olha para ele, e assim como ele olha para nós, para o nosso íntimo, e diz: tu quer ser perfeito, jovem? Pega tudo que tu tem, vende, dá aos pobres e me segue. A Bíblia diz que aquele camarada pesou com aquela fala, virou-se às costas e voltou. Jesus não quer o dinheiro do jovem rico. Jesus quer o coração do jovem rico. Aonde está o meu e o seu coração? Queremos muitas vezes estar, mas estamos sobrecarregados com algo. Irmãos, estamos cansados com algo. Na época de Cristo, era o fardo do legalismo. Demais religiões, um monte de coisa, um monte de regra, um monte disso, um monte daquilo. Tem que vir, senão morre. Tem que fazer, senão morre. Não pode isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo, Jesus ele não está oferecendo aqui um descanso, né? Vinde a mim todos que estão cansados. Então ele está oferecendo descanso. Sobrecarregados, ele está oferecendo anulação desse sobrepeso. Ele está também oferecendo um descanso, uma leveza espiritual para aqueles que o buscam. Irmãos, estamos na igreja, glória a Deus, a igreja é tão bom, é uma bênção, não tem aquele monte de regra, aquele monte de negócio. Toca um chofar, toca... Não tem, é uma bênção, né, lá na igreja. Beleza, a gente não está mais nessas tradições judaizantes. Mas às vezes estamos sobrecarregados com o quê, irmãos? Com pecado. Estamos pesados emocionalmente porque não queremos largar. Porque deliberadamente fazemos aquilo que é ruim para a minha alma. Jesus olha para o povo, irmão, vê um sobrepeso que os fariseus colocavam, mas vê também um sobrepeso nos ombros do povo, de tristeza, de vazio, de pecado. E ele diz: vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, pois eu vos aliviarei. Irmãos, eu e você precisamos de alívio. Chega de viver pesado, irmãos. Chega de qualquer coisinha eu dar uma resposta porque eu estou amargurado. Chega de, se tocar no meu mindinho, eu já grito de lá. Chega, irmão, Jesus quer te dar alívio. Jesus quer te abraçar. Jesus quer te amar. Jesus quer falar: olha, deixa que eu alivio todas essas dores na tua alma. Mas você precisa ir até Ele. Eu preciso ir até Ele. O povo vivia cansado, vivia sobrecarregado. Jesus chama para si prometendo alívio. Jesus promete um fardo mais leve. Ele não fala que não teria fardo, mas ele diz que o fardo dele é leve. Entende? Calma. Cristo é o alívio que precisamos, como diz a canção: tu és meu alívio. Eu e você, irmãos, precisamos entender que somente Jesus Cristo, que Ele nos convida para respirar de novo, para descansar nele, não somente a cura das nossas feridas físicas, mas as feridas da alma. Ele luta por nós, Ele já venceu na cruz do Calvário, Ele transforma o nosso coração, Ele nos leva para perto de Deus, não por nossos méritos, mas por sua graça. Você lembra que em Efésios diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem de obras, para que ninguém se glorie. O alívio, irmãos, do fardo esmagador do pecado e do peso da culpa é o que Jesus faz quando você o confessa como Salvador e Senhor da sua vida. Jesus, Ele imediatamente te dá esse alívio por conta dessa graça e mediante essa fé. Não pense que é indo, vindo, fazendo, subindo ou descendo que você vai ter alívio, não, mas é por conta da tua fé. Somente Jesus preenche esse vazio dentro de nós, irmãos.
Não é através de obras que nós conseguimos essa salvação preciosa. Jesus deixa claro que não é pelo aquilo que fazemos que nos salva, mas é aquilo que Ele fez na cruz que nos salva. Sua morte e sacrifício perfeito. Escute, em nome de Jesus. Não é o que eu posso fazer hoje que me leva para perto de Deus, mas é o que Jesus já fez ontem que me leva para perto do Pai. Por esse motivo, somente Ele pode preencher o vazio, irmãos. Somente Ele pode preencher o vazio que há dentro de nós. A gente tenta às vezes preencher o vazio com um monte de regras, com um monte de boas obras. Eu vou lá porque eu tenho que dar, porque aí eu me sinto bem quando eu dou aquele negócio. Eu posso tentar preencher o vazio com a religião. Eu posso tentar preencher o vazio com sucesso, com dinheiro, com a minha posição, mas nada disso satisfaz a tua alma. Somente Jesus Cristo pode preencher a alma humana. Por isso que Ele diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Somente Ele pagou o preço para poder chamar. Somente Ele pagou o preço para poder te convidar para fazer esse convite. Martinho Lutero, um homem bastante conhecido pela Igreja Reformada, ele foi monge. E só abrindo parênteses, porque é interessante essa parte do testemunho dele, que ele diz que estava no meio do mar e aí clamou a Deus, pedindo para Deus livrar de uma tempestade. Se Deus livrasse, ele ia virar monge. E ele vira monge e vai viver aonde? O monge vive nos monastérios, em cima de montanhas, em lugares distantes da sociedade, porque o monge tem a filosofia e doutrina que precisa estar distante das coisas mundanas, para que ele possa se consagrar a Deus. E o monge tinha muitos ritos, e ele se flagelava, e ele ali se limitava e se degladiava, mas ele nunca conseguia preencher, pagar aquilo que ele pensava, e ele dizia que pensava cada vez mais, ele se flagelava, mais ele pensava coisas erradas. É impossível. E ele dizia que mesmo longe do mundo, mesmo longe da vida mundana, vivendo num monastério onde só tinha homem, onde só tinha gente que queria buscar a Deus, ele não conseguia agradar a Deus com a sua mente, com as suas ações. E aí ele diz em sua biografia, ele, nessa loucura de tentar agradar a Deus, ele encontra um texto, que eu acho que alguns de vocês conhecem, quando ele lê em Romanos 1,17, pois o homem, o justo, viverá pela fé. E isso foi como se as escamas caíssem dos seus olhos, ele começou a entender a fé que ele precisava ter para ser justo. Compreender, irmãos, Lutero talvez compreendeu e percebeu que a salvação não vem de esforço humano, mas de graça de Deus recebida pela fé. Não era aqueles castigos físicos, seus jejuns ou obras, que tornariam ele aceitável diante de Deus, mas o sacrifício de Jesus Cristo. E o texto não termina aí, Vinde a mim é o primeiro ponto. O segundo ponto, e ele tem um convite: todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E esse alívio é o alívio da salvação, irmãos, que ele faz e que ele te dá de maneira gratuita, baseado na tua fé. Só que ele continua e ele diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E aqui tem algo fundamental para mim e para você. O jugo que ele diz, tomem sobre vocês o meu jugo. O jugo, eu nunca vi um jugo, a gente tem que estudar para saber o que é. O jugo é uma peça de madeira que é colocado entre dois animais, quase sempre bois ou jumentos, para trazer uma tração maior de força para puxar uma carga. E para eles terem o mesmo compasso, o mesmo ritmo de caminhada. Isso é o jugo. Coloca-se no pescoço dos dois animais e aquilo prende eles de forma que eles têm mais força para puxar determinado peso.
Amém. O que Jesus comparou como jugo? Tem algo muito interessante aqui, porque quando a gente fala de graça salvadora, que a gente não faz nada, não é por obras, de fato, não é. Só que tem muita gente que confunde e acha que a graça é uma graça barata, que eu não preciso fazer mais nada. Irmãos, para ir para o céu, só o que Cristo fez é o que paga o teu ingresso para subir. É o sangue dele. Amém, irmãos? Mas só que tem um detalhe, ele quer que nós, eu e você, primeiro, tomemos o jugo dele. E aprendamos dele, porque ele é manso e humilde. Então existe algo aqui que a gente precisa notar. Naquela época, os fariseus colocavam um jugo pesado demais e o povo não conseguia puxar, porque a carga era pesada demais. Jesus, ele diz, olha, tome o meu jugo. Eu quero andar do lado de vocês. Jesus, ele estava dizendo que tem jugo também, que essa graça não é barata. Aprendam de mim, ele estava dizendo, muita gente quer ir para o céu e ser salvo pela graça, mas não quer o Deus que mora no céu. Ou seja, em outras palavras, eu não posso querer ir até ele como ele me convida. Eu não posso querer que ele me leve meu sobrepeso, que ele leve todas as minhas angústias, mas ele diz, agora André, eu quero te discipular. Eu quero que tu ande do meu lado. André, eu quero que além disso tu aprenda de mim, viu? Agora, André, eu quero que tu tenha compromisso. Você entende? Note, irmãos, que Jesus, ele está dizendo que existe um preço, que eu e você precisamos ter para aprender. E esse preço, sabe o que é? O preço do discipulado. Só isso. Jesus quer te ensinar, irmãos. Jesus já te salvou, mas agora ele quer te santificar. Ele quer fazer você acordar todas as manhãs e ter um relacionamento com ele. Ele quer andar do teu lado. Ele quer dizer e mostrar para ti que, olha, seguir a Cristo não significa apenas crer, mas também aprender e se submeter à vontade dele. Muitos querem Jesus, mas muitos não querem aprender dele. Porque é impossível eu querer Jesus e não querer ter uma vida transformada. É melhor irmos abrir uma associação de crentes e transformar isso numa associação. Eu preciso querer Deus, ser apaixonado por Deus, mas eu quero também que Ele me transforme. Eu quero aprender dEle e aprendam de mim. Eu preciso de Ti, Senhor, porque essa minha vida aqui não dá. Eu tenho que reconhecer que eu preciso dEle. Me discipula, Senhor. Cuida de mim, me ensina. E às vezes eu só aprendo na peia. Às vezes a vida me ensina bem direitinho. Eu quebro a cara lá na frente. Poxa, Senhor, não era. Mas eu volto, graças a Deus por isso. Jesus, irmãos, nos ensina tantas coisas. E aí foi lido, o irmão Senildo leu sobre o Sermão do Monte. Eu ia citar alguns textos, mas nós já vamos orar. Ame os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem. Tem gente que é nosso inimigo que não quer ver nem pintado. Como é que eu quero ir até Jesus, irmãos, e não quero aprender dele? É incompatível o discurso. Senhor, me ajuda que não é fácil. Por isso que o jugo dele é para ele andar do nosso lado. Pedro, o apóstolo Pedro, ele começou a jornada com Cristo, na pesca maravilhosa que Jesus começa, o seu ministério na praia, chama Pedro e seu irmão, e eles começam a seguir. Pedro, irmãos, foi um homem discipulado durante esses 3 anos de Cristo na terra. E para quem conhece um pouquinho, sabe o quanto Pedro foi discipulado. Até um dia que ele voltou e disse, rapaz, eu não consigo não, eu vou voltar a pescar. E Jesus vai lá, já ressurreto, ressuscitado, chega na praia, come peixe com eles, chama Pedro para conversar e fala, Pedro, tu me amas? E Pedro não era mais aquele cara que gritava, que era explosivo, que dizia tudo, que sacava a espada, que dava 2 tiros. Ele fala, Senhor, tu sabes. Eles andam mais um pouquinho, e Jesus pergunta para ele, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes. E Jesus pergunta a 3ª vez, e Pedro fala, Senhor, tu sabes todas as coisas.
Jesus, irmãos, Ele te ama tanto, que Ele quer te cuidar, te discipular, te ensinar. Ele quer te tomar pela mão e falar, melhora nisso. Não adianta. Vem a mim, vem. Sai desse legalismo maluco, sai dessa correria. Para. Eu quero te aliviar. Todo esse peso e sobrecarga. Toma sobre mim o meu jugo. Mas aprendam de mim. Porque Ele é manso e porque Ele é humilde de coração. Queremos Jesus. Damos glória a Jesus quando entendemos que não é por obras que somos salvos. Mas isso não significa que não devemos fazer nada. O discipulado exige ação. Não somos salvos pelas obras, mas a salvação produz frutos. E assim eu quero encerrar e orar com os irmãos. O apóstolo Paulo, ele fala um pouco sobre isso, né? Já estou crucificado com Cristo e a vida que agora eu vivo na carne, a vivo na fé no Filho de Deus que morreu e ressuscitou. Jesus falava um pouco, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e me siga. Isso é discipulado, irmãos. O evangelho é vivido diariamente, não é como Lutero. Eu vou para o monte, lá não tem parente, lá não tem nada, gente que me estressa, eu vou ficar... Jesus quer que você seja o quê, irmão? Sal da terra e luz do mundo. Num lugar onde só há trevas. Ele quer te usar como discípulo amado, como discípula amada. Porque Ele é tão bom contigo, Ele cuida de ti. Por isso fala, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui para viver esse discipulado. Eu quero me tornar um pai melhor, que aprende a amar os seus filhos, uma esposa melhor, que cresce em paciência e aprende a perdoar, um filho melhor. Um patrão, um funcionário, aquilo tudo que a gente sabe, me faz uma nova criatura. E ele finaliza dizendo, então, vocês acharão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor, não consigo carregar, sozinho não mesmo. Eu, sozinho, carregar o peso da minha vida, nunca, eu vou cair e quebrar a minha cara. Mas quando eu falo, Senhor, eu queria carregar junto contigo, queria aprender de ti, eu queria que esse peso saísse, e eu quero te conhecer mais e mais. Aí, meus irmãos, você vai ver um milagre acontecendo na tua vida, em nome de Jesus. Vamos orar. Os que puderem, fiquem de pé.